Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui na Livraria Entre Livros, com imagens de Ribamar Borges, Sarau 16 conversa agora com Hannah K. ou Kelma Galas. Ela está nos trazendo o livro Espelhos e Miragens. Inicialmente vamos saber sobre essa mistura da Hannah K. com a Kelma Galas. Quem é a Hannah, quem é a Kelma? A Kelma Galas é jornalista, professora, pesquisadora da área de corpo, sexo e gênero. E a Hannah K., escritora de uma ficção identitária voltada para temas LGBTs. As duas coisas se completam porque academicamente eu já pesquiso esse campo e literariamente eu comecei antes. Né? Em 2004, 2005 comecei a publicar romances na internet, só que de uma maneira muito despretensiosa. Esse livro aqui, ele foi publicado na internet há algum tempo atrás. Foi uma experiência muito exitosa, porque mobilizou muito as leitoras. É uma história de amor, mas ao mesmo tempo é uma história de autodescoberta de uma personagem sobre a sua identidade sexual, que é divergente da heterossexualidade. Então é uma personagem que se descobre lésbica, né? Então todo esse percurso do livro não é só uma história de um amor, né? Mas é uma história de um autoconhecimento, do digamos assim, aperfeiçoamento, do reconhecimento pessoal. E essa trajetória toda que muitas vezes, dentro de um país de aspecto machista, patriarcal e preconceituoso, às vezes é uma história de sofrimento. Não é o caso, por exemplo, da personagem. Ela é muito, digamos assim, consciente do papel que ela tem diante da sua, digamos, saída de armário. Então ela vai se posicionar muito bem dentro dessa situação. Onde você nasceu? Na verdade eu sou maranhense, né? Eu nasci em Caxias, a minha mãe é de lá, então toda vez que ela ia parir, ela ia para a cidade dela natal. Mas a minha vida inteira, inclusive eu me sinto teresinense, né? Sim. Minha vida inteira eu passei aqui em Teresina. Certo, a eu tenho aqui. uma afinidade incrível com a cidade, com o fato de ser piauiense, embora eu não tenha nascido aqui. Certo. E aí, sua infância? Toda aqui em Teresina. Aonde? Que lugar? Centro de Teresina, ali na São Pedro, Olar Bilac, que foi a rua que ainda hoje minha mãe está lá. É uma rua da minha infância, tenho muitas recordações afetivas com aquela... Sim. Agora está tudo diferente, né? Proximidade de hospitais, então tudo virou praticamente clínica e hospedarias para quem está doente. Então a gente meio uma resistência quem mora lá ainda. Tô entendendo. Eu não moro mais lá, né? Mas eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o bairro, né? Desde a minha infância eu sempre quis ser escritora, na verdade. E quando eu estava naquele momento de definição de carreira, eu disse, bom, a única coisa que se aproxima de fato do que eu quero fazer é o jornalismo. E fui ser jornalista. Sim. Quando eu entrei no jornalismo, eu me dediquei basicamente ao jornalismo cultural. E desenvolvi em muitos casos o jornalismo literário. Então eu trabalhei em muitos jornais aqui em Teresina, o Diário do Povo, o Jornal Dia. Trabalhei na TV Educativa durante muito tempo, sempre atuando na área da cultura. Então foi uma forma de eu me aproximar do que eu queria fazer, fora que, é claro, o fato de querer ser escritora foi um desejo latente, nunca realizado naquele momento ali. Veio, de fato, eclodir no início dos anos 2000, há pouco tempo atrás. Mas a escritora já vinha junto com a jornalista, lógico, já vinha né? trabalhando, mas não tinha muita coragem de mostrar o que eu escrevia, não, porque eu sou muito autocrítica. Na realidade, depois que você resiste uma obra, não é mais sua. É verdade. Ela pertence a quem lê. O livro, ele tem um percurso, né, que vai em busca do seu leitor. Então, quando você publica um livro, ele passa a não lhe pertencer mais. Então, se você escreveu de uma maneira insatisfatória, se não for o seu melhor trabalho, se você escreveu alguma bobagem ali, no meu caso eu tenho o apito, né? O apito é a autocrítica. Se a obra não está merecendo ainda ser publicada, ela fica fermentando, ela fica ali deitadinha esperando que eu faça uma nova leitura e recomponha aquela... Tem livros que eu estou trabalhando há 3, 4 anos, para te falar a verdade. Porque enquanto não estiver pronto, ele não sai para ninguém ver. Sim. Mas esse livro aqui é especial. Aqui dos espelhos e as miragens, você já começou na internet?
É. Você jogou ele, né? Esse era um caso especial, porque eu criei uma metodologia de escrita nele que foi 10 páginas por semana, porque eu publicava de forma metódica, uma vez por semana. Então eu escrevia 10 páginas batido. Então esse livro foi escrito basicamente uma vez por semana, quer dizer, semanalmente eu escrevia esses capítulos e foi publicado em torno de 3 meses. Então eu não tive muito tempo para revisar. No entanto, eu considero o meu melhor livro até agora. Você pegou tudo que você tinha publicado e tal, aí você fez releitura, você trabalhou... Não, isso daqui já estava pronto. Você já... Esse daqui é um manuscrito que já estava pronto, publicado, e eu só fiz a revisão. Foi não. Porque de lá para cá houve uma mudança ortográfica, eu fiz uma nova leitura, mas praticamente foi apenas revisão ortográfica, o livro já estava pronto. Né? Sim. E já era um livro conhecido, já tinha um público, existia uma expectativa. Meu leitor, basicamente, estava no eixo Rio-São Paulo e eu queria muito lançar em Teresina, para que as pessoas daqui da cidade onde eu vivo e quero viver até a minha morte, né, se Deus quiser, esse livro ser lançado aqui por leitor de Teresina, que é a minha cidade. Então eu fiz uma nova leitura muito cuidadosa para publicar em papel, mas ele também está disponível em e-book. É vendido na Amazon e quem quiser, por exemplo, no formato que possa ser visto em plataformas digitais também pode ler. Quando você lança um livro, a gente já quer saber do próximo, não é? Você disse que você já tem um, mas que não está pronto ainda, não é? Eu tenho 3 livros e um que eu estou escrevendo agora. E esse livro que eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo desde 2015, porque eu estou em processo de revisão, então eu escrevo, reescrevo. Eu me lembro sempre de um processo de pintura do Da Vinci. Ele passou 20 anos pintando a Mona Lisa. Aí você fica perguntando, o que é que tinha de 20 anos aí você pintar na Mona Lisa? O detalhe, né? O detalhe é importantíssimo. Eu sou uma escritora que escrevo esse livro, por exemplo, é uma escrita subjetiva, é escrita no estilo de diário íntimo. Então é a perspectiva da personagem, escrita como se ela estivesse narrando a vida dela. Então isso provoca uma aproximação muito grande com o leitor, então muita gente vai se identificar com a história, porque a história é escrita como se fosse a Ana Paula ali contando as suas lamentações aí, de uma forma muito íntima, então você entra dentro da vida da personagem, então é uma perspectiva interessante. Agora, os outros livros eu não considero ainda prontos para a publicação, por isso que eles estão ainda engavetados, estão em processo de revisão, vai demorar um pouquinho para surgir um outro livro. Por enquanto eu estou trabalhando no lançamento desse aqui. Claro. É todo um processo, porque lancei em São Paulo no ano passado, em Teresina esse ano, eu já estou articulando o lançamento em outras cidades brasileiras, e é todo um processo de divulgação do livro para ele realmente ter visibilidade. Né? Eu sei. Me diga uma coisa, Kelma, escrever dói? Dói sim. Porque, veja bem, como eu sou uma pessoa muito ocupada, e eu acredito que grande parte dos escritores brasileiros são totalmente dedicados à profissão de escritor. Eles são professores, são bancários, escriturários, né? São pessoas que têm sua vida funcional e produtiva em outros campos. Além disso, grande parte são casados, têm sua vida afetiva também. E escrever é um ato solitário que requer recolhimento. Então, muitas vezes, você tem que ter muitos sacrifícios para escrever. Por exemplo, uma rotina diária de escrita. Passar, por exemplo, como no meu caso, eu passava 5 a 6 horas por dia escrevendo. Depois que eu chegava em casa à noite, na minha rotina. Então digamos assim, esqueça a sua vida social. Praticamente você deixa de fazer outras coisas para fazer isso. E isso é um sofrimento. Não é ergonômico apenas de você ficar sentado várias horas teclando aquilo dali, você, digamos assim, está com sua mente focada naquilo, mas para mim também tem um enorme prazer, não é só sacrifício. Quando você escreve, você está num processo de empatia enorme com a história. Você sonha com aquilo, você vibra junto com o personagem. E é como você falou ali fez um comentário dizendo, você está dirigindo o carro, para escrever. Eu sou assim. Eu estou indo dormir,
e aparece uma cena, aí eu, meia-noite, lá vou eu pro computador escrever a ceninha, para não perder, porque inspiração, é claro, não é que a gente escreva por inspiração, eu escrevo muito no trabalho, né? Na revisão sistemática do que eu escrevo. Porque na hora que você escreve por inspiração, você vai ler de novo, meu Deus do céu, que bobagem. Essa inspiração aqui foi melodramática, né? Não foi bacana. Então você tem que revisar o que você escreveu sobre insight. Mas você também não pode ser tão crítica para acabar com o melodrama, porque também o melodrama faz parte da nossa vida. Esse é um livro, por exemplo, visceral, né? Alguém pode ler e dizer que dramão. Realmente é um dramão. Mas é um drama costurado, com muitas emoções, como se fosse uma tela de aquarela. Cada emoção ali é uma cor. Então essa personagem, ela transita muito pelas sensações que ela vai sentindo. Por exemplo, essa paixão avassaladora que domina ela, vai se acalmando também. E junto com ela vão sendo resgatados, por exemplo, músicas, trechos literários, filosofias. Tem um momento que ela vai discutir cinema, quadrinho, quer dizer, é uma obra que faz uma espécie de mixagem com o momento cultural que ela está vivendo também naquele momento que a história está sendo contada. São 7 anos de história, começa em 2000 e vai terminar em 2007. Então uma trajetória realmente de amadurecimento dessa personagem. Então, é uma obra assim para rir, para chorar. Tem muita gente que diz, ei, também eu sofri lendo esse livro, mas no final é um momento tão bonito que eu acho que é um momento em prosa poética, onde ela vai realmente viver o amor dela da maneira como ela queria. Então é um momento assim de catarse, né? Eu sei. Ela me diga, vibra. Você falando no percurso do livro, né? Na história, no tempo, né? Você acompanha também os fatos que acontecem também à sua volta? Sim. Ah, perfeito. Não é um livro historiográfico, Sim, mas claro. O que é que eu vou flagrar naquele momento ali? Eu vou flagrar, por exemplo, um momento de reabertura democrática no país, porque a gente é tardiamente uma democracia, né? Isso. Depois da ditadura militar, etc. Então, o momento que ela vai viver ali, que é o início dos anos 2000, a sociedade ainda está saindo ainda da repressão sexual, ela ainda está se abrindo, por exemplo, para uma discussão de classe. Por exemplo, a personagem, ela é rica para os padrões brasileiros. E ela vai se envolver com alguém que vem das classes populares. Então já tem um choque de classe muito... Claro. Tipo, enquanto ela está se relacionando com alguém da classe social dela, o preconceito é suavizado. Eu sei. Mas no momento que ela se envolve com alguém que é pobre, né? A coisa aumenta por quê? Porque tem toda a questão dos referenciais, das idiosincrasias, a maneira como você fala, como você anda, os referenciais que você traz da sua classe que estão com você. Então é uma censura implícita na família dela quando ela vai rejeitar aquele novo relacionamento, como tipo, você podia ter escolhido o melhor, né? Você podia ter ficado com alguém do seu nível, né? Então essa crítica, ela também serve para o brasileiro de modo geral. Ele aceita, né, o negro empoderado, contanto que ele seja rico. Ele aceita o gay e a lésbica empoderado, contanto que tem aqueles referenciais nos quais ele possa se espelhar. Né? Eu cito o exemplo de uma pessoa que fez uma referência certa feita, e ele disse assim, como dando um exemplo assim, a minha filha está namorando um negro. Aí o outro diz, a minha filha está namorando o Pelé. Não é isso? E é o fenômeno brasileiro, né? Você esquece o marcador social da diferença, que é a raça, e passa a ver só outro, que é o da riqueza, né? A classe social, o poder econômico. Então a gente esquece. A Kelma é cinéfila? Ah, eu adoro cinema. Sim, eu vi você falando assim, antes da gente começar aqui, Costa Gravas, e você foi falando, não, o cinema, o filme... É porque o filme Hanukkah, né? Sim. E muita gente diz assim, é por causa do filme, do Costa Gravas? Não, não é por causa do filme, é por causa das iniciais do meu nome, que é Ana Kelma. Perguntando, o Z é do Costa Gravas? Z? Eu não me lembro. Não, né? Eu não me lembro. Sim. Mas enfim, eu cito quadrinhos, porque eu gosto demais de quadrinhos, cito cinema, inclusive alguns filmes que são referências para mim, que é o Blade Runner. Eu cito aqui, tem uma longa passagem que ele discute
cinema, discute quadrinhos da década de 90, discute música, o rock, porque eu também adoro o rock, mas a personagem principal não é roqueira, ela gosta de MPB, ela adora o Djavan. Então o Djavan está passeando aí nesse livro, eu acho que ele é citado umas 20 vezes. Sim, me diga como foi lá o lançamento de São Paulo. O lançamento foi lindo, foi durante a semana que acontecia a parada LGBT, que é a maior do mundo. E durante a parada tem uma feira dedicada a produtos LGBTs. O meu livro estava lá sendo exposto. Depois a gente fez um lançamento dentro de um projeto que é da revista Reversa, junto com minha editora Vira Letra, que é uma editora muito importante porque ela é segmentada, voltada para esse público. Sim, a editora é paulista? É paulista. Sei. Sim, Vira Letra. É Vira Letra. E é uma editora segmentada, voltada para as leitoras lésbicas, né? Sim. E tem outras editoras voltadas para outros públicos, como o público gay. Agora, um fato interessante é que existe, é claro, uma literatura identitária voltada para esse público, mas eu me esforço bastante para escrever literatura. Esse livro, por exemplo, ele pode ser lido por qualquer pessoa da casa. Ele pode ser lido pela vovozinha, pelo adolescente, pela mamãe que quer entender seu filho e sua filha, que está em processo de autodescoberta. É um livro que ajuda as pessoas a entender o fenômeno da identidade sexual. Não entender como doença, como desvio, entender como outra identidade tão válida quanto aquela outra. Os preconceitos sociais que envolvem as identidades sexuais se tornam um sofrimento para o indivíduo. O indivíduo em si, ele é normal, ele é aceitável, ele pode ser perfeitamente entendido, mas muitas vezes as pessoas não entendem essas identidades e confinam, né? E fazem com que o indivíduo fique dentro do armário. A minha discussão toda aqui é por que esse indivíduo tem que sair desse armário e se assumir. Porque é uma identidade válida, ele tem tanto o direito de ser e de existir como qualquer outro. Sem dúvida, sem dúvida. Até dizer assim, pô, é um ego muito alto, né? Você ficar escrevendo para si mesmo. Não, escreve para quem quer ler. Claro, né? claro. Evidentemente. Quer dizer que a criança ficava catando as letras lá. Era feliz e sabia. Eu era feliz e sabia. E continuo feliz, né? Claro. Eu sou uma pessoa muito feliz, estou muito realizada profissionalmente. E agora mais ainda aquele outro lado que estava assim a descoberto, é o lado escritora. E esse ano passado, finalmente, assim, eu acho que foi um momento de realização mesmo. Botou para fora? Botei para fora. Que maravilha. Parabéns. Muito obrigada. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com a jornalista e escritora Espelhos e Miragens, Hannah K. Kelma Galas. Sarau 16, só para vocês. Muito obrigada.